Bom, conselheiros, boa tarde, todos aqui presentes para dar continuidade à nossa sessão do dia 3 de setembro, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, agora na parte da tarde, iniciando com o processo número 66, de relatoria de Luiz Toselli, recorrente à Fazenda Nacional, interessado é Vergote Comércio de Metais Eireli. Por favor, conselheiro, o senhor está com a palavra. Estou abrindo aqui. De acordo com o termo circunstanciado de folhas tais do processo, esse processo foi formalizado em razão da necessidade de se apartar de um outro processo, que é o apenso, os juros sobre a multa de ofício que foram exonerados pelo acórdão. Então, o que restou para este egrégio colegiado julgar, uma matéria que já é sumulada, que é a incidência de juros sobre multa de ofício. Então, presidente, eu vou me abster de ler, porque eu acho que a matéria aqui já está consolidada na casa. A Fazenda, o acórdão exonerou naquela época que existia jurisprudência que exonerava não, entendia que não há incidência de juros sobre a multa. A tese já foi superada e prevaleceu o entendimento de que há, sim, base legal para cobrar a Selic, né, sobre lançamento da multa de ofício, não só dos tributos, o principal, mas também sobre a multa de ofício. Então, aqui o conhecimento eu aceito, porque a Fazenda mostrou a divergência, que há também outros julgados que sempre se manifestaram de forma favorável à incidência dos juros, e no mérito eu aplico em um parágrafo a súmula 108, que dispõe que incidem juros moratórios calculados sobre a Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Então, para concluir, presidente, eu conheço do recurso especial da PGFN e no mérito eu dou de provimento, como voto. Ok. Conselheira Edeli. Como relator. Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Viviane. Como relator. Conselheira Amélia. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Microfone, conselheiro. Acompanho o relator. Conselheiro Caio. Correlator. Eu também, então conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade. Então vamos para o número 67 da pauta, minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, interessado só na Bola Esporte e Lazer Limitada. O processo está na pasta. É um recurso interposto pela Fazenda, com amparo no regimento. O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela recorrente, retroatividade de lei, modificativas nas condições para opção pelo Simples e aplicação de 106 do CTN. Alega recorrente. O acórdão, ora recorrido, proferido pela colenda da primeira Câmara do egrégio terceiro Conselho de Contribuintes, deu provimento ao recurso voluntário nos termos abaixo. Aí traz a ementa aqui, que é o Simples federal. Né? Verifica-se que a decisão, mesmo reconhecendo a vedação legal da Lei 9.317, em vigor à época da exclusão, aplicou retroativamente a Lei Complementar do Simples Nacional. No entanto, esta mesma questão foi posta à análise na segunda Câmara desse Conselho, que lhe deu diverso entendimento. Tratava-se de analisar a exclusão de microempresa dedicada à atividade assemelhada à representação comercial, agência lotérica, mesmo após o advento da Lei 10.684 de 2003, que deu nova redação a 10.034 de 2000, excluindo as agências lotéricas das vedações constantes do artigo 9º da 9.317. Então, aqui está a ementa. Observem, senhores, que a decisão paradigma é posterior a 10.684, que beneficiava a empresa agência lotérica, excluída, porém, ainda assim, a Câmara considerou que seus efeitos só se dariam a partir de 31 de maio de 2003, data do início da vigência da norma, já que até este marco, as empresas excluídas deveriam permanecer, como era o caso daqueles autos. Ademais, além da divergência específica acima demonstrada, podemos ainda identificar divergência jurídica entre a decisão recorrida e diversos outros acórdãos que trataram da aplicação de 106 do CTN.
Nesse passo, temos como exemplo paradigmas os acordos 105, 14, 110, 101, 949, 31, proferidos respectivamente pela 5ª e 1ª Câmara do 1º Conselho. Percebe-se, por enquanto, percebe-se que enquanto o paradigma afirma que a retroatividade benigna somente pode operar quando se tratar de penalidade pelo descumprimento de legislação tributária, o Arestes Vergastado determinou a aplicação retroativa da Lei Complementar 123 de 2006 aos fatos pretéritos regidos pela Lei 9.317 de 96, sem que, no entanto, o conteúdo veiculado naquele normativo tenha caráter punitivo a ensejar a incidência do inciso 2, artigo 106 do CTN, ou ainda se enquadra em qualquer outra hipótese prevista nesse preceptivo. Nessa esteira, o presente recurso tem por objetivo obter pronunciamento da Câmara Superior no sentido de pacificar a interpretação e alcance da Lei Complementar 123 de 2006, à luz do 106 do CTN, precisamente no que toca ao seu inciso 2º. Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, pedindo, afinal, seu improvimento. Então, no voto, nas contrarrazões, o sujeito passivo não suscitou preliminar e nada falou sobre o conhecimento do recurso. Então, eu adotei as razões de despacho de admissibilidade, até porque também não vislumbrei nada em sentido contrário. Aí, passando ao exame de mérito, no caso, conforme se observa do ato declaratório de exclusão de folhas 13, o sujeito passivo foi excluído do Simples Federal, sob a justificativa de ter se dedicado no ano de 2001 à organização e exploração de atividades desportivas, atividade essa cujo exercício seria, à época, vedado às pessoas optantes pelo Simples, da 9.317. O acordo recorrido deu provimento ao recurso voluntário, afastando a exclusão do sujeito passivo do Simples, sob a justificativa de que a Lei Complementar 123 de 2006 passou a admitir expressamente a participação no Simples das pessoas jurídicas que exerçam atividades desenvolvidas por academias de atividades físicas, desportivas e escolas de esportes. E essa norma deve ser aplicada ao caso em exame por força do princípio do 106.2 do CTN. Pois bem, sobre a questão da aplicação retroativa da Lei Complementar 123, a fatos ocorridos durante a 9.317 de 96, a súmula CARF 81, de caráter vinculante, assim prescreve. É vedada a aplicação retroativa de lei que admite a atividade anteriormente impeditiva ao ingresso da sistemática do Simples. Portanto, é incabível a aplicação retroativa da Lei Complementar 123 de 2006 com vistas a afastar a exclusão do Simples Federal realizada na 9.317. Contudo, examinando os autos do processo, verifico que o próprio artigo 9º, 13 da 9.317, base legal da exclusão, não veda o sujeito passivo de ingressar e se manter no Simples Federal. Vejamos a propósito da redação, o 9º, no 13. Aí tem lá, preste serviço, profissional, corretor, representante comercial, despachante, empresário, jornalista, fisicultor ou assemelhados e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de profissão legalmente exigida. Nesse ponto, destacar que nem o ato declaratório executivo, nem a resposta à SRS indicaram especificamente qual atividade, dentre essas do artigo 9º, 13, o sujeito passivo teria exercido. O que se vê, em verdade, é que tanto o ADE quanto a SRS limitaram-se a examinar o KNAI, informado pelo sujeito passivo, qual seja, de número 9261402, organização e exploração de atividades desportivas. Não há nos autos indícios que sugiram que o órgão fazendário de jurisdição do sujeito passivo tenha procurado verificar qual atividade efetivamente exercida pela empresa. O único documento acostado ao processo sobre esse tema é o contrato de constituição da pessoa jurídica, o qual estabelece em sua cláusula 2ª, atividades sociais da empresa serão aluguel de quadra esportiva, curso de práticas esportivas e bar. Ora, não me parece que qualquer dessas atividades indicadas no contrato social sejam impeditivas à opção de permanência do sujeito passivo no Simples Federal. Mesmo a atividade curso de práticas esportivas, que pela denominação social da empresa parece ser a de escolinha de futebol, não pode ser enquadrado na prestação de serviços profissionais de professor ou assemelhado, nem outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Seja como for, ainda que se entenda que a atividade curso de práticas esportivas possa ser enquadrada na prestação de serviços profissionais de professor ou assemelhado,
ou em outra profissão cujo exercício dependa de habilitação legalmente exigida, fato é que, como dito antes, a exclusão do sujeito passivo do Simples Federal foi realizada pelo mero exame do QNAI, sem que fosse comprovado o efetivo exercício da atividade supostamente vedada. Aí temos a súmula 134, que diz que a simples existência do contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Então, por isso, eu conheço o recurso e nego o provimento. É o meu voto. Doutora Edeli. Tá. Viviane, pois não. Relatora, só colocar uma observação. A questão, verifiquei no recorrido, fechei aqui, ele traz aqui no relatório, né, ele diz que contra esse ato, ela foi excluída, né, do Simples, exclusão pelos indefeitos a partir de 1º de outubro de 2001, contra esse ato apresentou impugnação na qual não negou a prática dessa atividade, limitando-se a contestar a data a partir da qual a referida exclusão deveria produzir efeitos, a qual foi examinada e, ao final, indeferida através do acórdão tal. Interpôs contra esta decisão, o competente recurso voluntário, alegando, em suma, que a exclusão deveria ocorrer apenas a partir do mês em que foi excluído do regime de tributação pelo Simples, e não do mês seguinte àquele em que exerceu sua opção. Então, aqui, a meu ver, essa questão, a divergência que está trazida pelo recurso da Fazenda, né, é aquela questão da retroatividade, que está abarcada na súmula. Eu acho que é esse o que resolve o caso. Eu acho que a gente não... além de não ter trazido essa discussão da matéria, né, da atividade em si, para a gente poder se pronunciar aqui nessa turma, eu acho que nesse caso específico dos autos aqui já tem esse relatório fechado, né? Entendi. Ele já fechou, né? Essa questão não está em discussão. Então, para mim, seria até fato incontroverso nos autos. E aí, o recurso sendo da Fazenda, né, que ele restabelece, a súmula restabelece, impede, né, a questão da retroatividade, estaria restabelecendo a exclusão. Eu acho que a gente deveria parar nesse ponto, né? Não poderia. Mas aí seria não atividade, no caso. Né, não. Recurso da Fazenda tem que conhecer, né, e dar provimento pela súmula. Porque não é isso? O recurso não é da Fazenda? Recurso é da Fazenda. Peraí, o que eu botei aqui? Peraí. Porque você foi além, né? Foi nessa questão além. Fui. Atividade, que eu acho que a gente não poderia, se fosse, ainda que não tivesse expresso, aí se não tivesse expresso no recurso, no acordo recorrido, eu acho que deveria ter voltar para a turma, a gente já decidiu nesse sentido, inclusive tem a conclusão aqui também que eu estou trazendo, voltar para a turma decidir outros fundamentos, outros argumentos. Mas aqui não é o caso, aqui essa questão eu acho que está definida já. Tá, por favor, doutor Caio, pode falar. Não, eu só queria endossar o comentário da doutora Viviane, porque realmente o despacho de admissibilidade, ele se foca, ele trata da divergência da retroação, né? Então, a matéria que foi afunilada e mandada para a gente, eu acho que é a retroação, e ela resolve satisfatoriamente a matéria, independentemente de retorno. Entendi. Doutora Edeli, pois não? Acho que o retorno é de rigor, né? A contribuinte em impugnação, ela teria admitido que exerce atividade vedada e defendido o caráter social da atividade esportiva. Em recurso voluntário, só discutiu a exclusão com efeitos retroativos. O recorrido não aprecia nada disso. Para ele é suficiente o fato da Lei Complementar 123 ter admitido essa atividade e, por isso, dá provimento aplicando retroativamente a norma. Então, o conteúdo do recorrido é apenas esse sobre o qual recai a divergência e ele usa esse argumento para não apreciar os argumentos do recurso voluntário. Então, na minha visão, o dissídio que é trazido para nós, né, se resolve com a aplicação da súmula, mas o processo tem que retornar para o colegiado da CO apreciar o recurso voluntário, que não foi apreciado. Essa é a minha visão. Tá, eu vou ajustar conforme a sugestão da doutora Viviane, vou invocar a súmula, vou parar, não vou continuar, então eu reformulo meu voto nesse sentido, de dar provimento com retorno. Ok. Com a relatora.
Doutora Lívia. A doutora Lívia levantou a mão, pois não? Era exatamente o que ele falou, acho que precisa de retorno, sim. Ele parou antes de analisar o resto. Então, com a relatora. Ok. Doutora Viviane. Tá, então vocês entenderam que ficou faltando, né, a decisão da turma. Tá, então concordo com o retorno, nesse sentido mesmo. Ok. Doutora Amélia, como vota? Concordo. Doutor Fernando? Só uma dúvida, seria provimento parcial, então, né? Provimento parcial, exatamente. Tá certo. Tá ok. Perfeito. Então, provimento parcial, acompanho. Isso. Doutor Tozelli, como vota? Eu também acompanho, presidente. Doutor Caio, como vota? Adiante dos esclarecimentos, acompanho. Tá, então foi conhecido por unanimidade e dado provimento parcial por unanimidade com retorno à instância ACO, certo? Ok, então vamos para o 68 de relatoria da conselheira Edeli, recorrente Fazenda Nacional, interessado Schirmer, sei lá, Motores Elétricos Limitada. Está com a palavra, relatora. Vamos lá, brevemente. PGFN recorre do acórdão 11.02.00221, que deu provimento ao recurso voluntário, entendendo que a atividade da contribuinte não justificava a exclusão do simples, pessoa jurídica, a DRJ manteve, entendendo pessoa jurídica que exerce prestação de serviço de manutenção e reparação de motores elétricos, por assemelhar-se à profissão de engenheiro, estão impedidas. Qual que é o problema, né? Que a Procuradoria traz demonstra a divergência, né, invoca o ADN 4, toda a questão que manutenção seria equiparável a engenheiro, a contribuinte apresenta contra-razões, expressa sua interpretação, invoca a jurisprudência, invoca o TRF 3º e 4º, pede a manutenção do acordo e não invoca a súmula, é impressionante, certo? Qualquer dúvida, nos autos há fotos da atividade exercida de rebobinamento, exercida pela contribuinte, dúvida nenhuma de aplicação da súmula 57, que existe desde 2010, mas não foi lembrada em contra-razões. Estou consolidado nesse conselho que a manutenção, assistência técnica, instalação, reparo de quaisquer máquinas e equipamentos, incluindo usinagem, solda e outros tratamentos de metais, não caracterizam prestação de serviço vedado aos ocupantes do Simples Federal. Por isso, nego conhecimento ao recurso especial da PGFN. Acordam que aplica entendimento de súmula aprovada depois da sua edição, 6 meses depois do acordo. Então, alguém tem que falar da súmula 57 nesses autos, sou eu. Nego conhecimento. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Com a relatora. Conselheira Viviane? Com a relatora. Conselheira Amélia? Com a relatora. Conselheiro Fernando? Com a relatora. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também. Então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos para o 69. Presidente, só para registrar meu voto, que eu acompanho também, a senhora me Eu pulei? Ih, gente, desculpa. Mas eu sei que não foi nada pessoal. Não, de jeito nenhum. Eu estou muito emocionada ainda. Doutor Tozelli, por favor, desculpa. Imagina, acompanha, presidente. Acompanha, tá bom. NCU, então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos para o 69. Fazenda Nacional, interessado Nádia Maria, da relatoria da conselheira Edeli. Também está com a palavra, relatora. Matéria nova para mim, não nova para o Fernando, que já jogou a matéria, eu sei até voto de colegiado dele, mas a matéria é nova na parte da caracterização do embaraço para fins de exclusão do contribuinte do Simples. É nova para mim.
PGFN recorre do acórdão 1803.002.617, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. Transcrevo a emenda. Lançamento de tributos incidentes sobre lucro arbitrado e faturamento apurado nos anos calendário 2006 e 2007. Omissão de receita, depósito bancário, mediante exclusão do Simples Federal a partir de janeiro de 2006 e do Simples Nacional desde o início da vigência em julho de 2007, em razão da prática reiterada de infração. A autoridade julgadora de primeira instância deferiu manifestação de conformidade ou improcedente de impugnação. O colegiado ACO deu parcial provimento ao recurso para considerar como termo inicial da exclusão do Simples o período de fevereiro de 2006, excluir IRPJ, CSL, PIS, COFINS de janeiro do primeiro trimestre e afastar a qualificação da multa de ofício. A Procuradoria apresentou recurso especial apontando como divergência a configuração da prática reiterada de infração à legislação tributária e exclusão do Simples e aplicação da multa qualificada. A Procuradoria se reporta aos fatos que ensejaram a exclusão, afirma a divergência no qual foi reconhecida a caracterização de embaraço, a fiscalização diversamente do recorrido, pautado no entendimento que a falta de apresentação de livros e documentos caracterizaria embaraço, de modo a restar apenas a prática reiterada de infração e deslocar os efeitos da exclusão para os meses seguintes a janeiro. Então, ele foi excluído por prática reiterada e por embaraço à fiscalização. Como a prática reiterada acontece no entender do acórdão recorrido a partir do segundo mês, e não do primeiro mês em que constatada a infração, então foi deslocado para fevereiro os efeitos da exclusão. E, como o colegiado ACO também entendeu que o embaraço não poderia justificar a exclusão a partir de janeiro, então a Procuradoria vem discutir a questão do embaraço. Afirma a ocorrência de embaraço aí pelas circunstâncias que menciona. E quanto à qualificação da penalidade, vem pela questão da omissão de valores vultosos de forma reiterada e traz paradigma, discussão de praxe quanto à intenção aí do contribuinte de praticar atividade ilícita. A contribuinte apresentou contra-razões na qual defende inexistir embaraço, invocando jurisprudência acerca da não configuração apenas pela falta de atendimento e intimação, entende ser necessária a demonstração de que o contribuinte, ao não prestar as informações, agiu de forma fraudulenta, vai questionar esses aspectos. Também não há conduta dolosa e fraudulenta que justifique a qualificação da penalidade. A contribuinte também interpôs recurso especial, mas foi negado seguimento e apresentou agravo que foi rejeitado. Então, é só o recurso da Procuradoria que está em pauta. Vou passar o voto. Conheço com base fundamentos nas razões do presidente de Câmara. Não há questionamentos específicos aqui, a divergência é bem linear mesmo. A PGFN contesta o deslocamento promovido no acórdão recorrido quanto aos efeitos do ato de exclusão do Simples Federal. Em seu entendimento, porque caracterizado embaraço, a fiscalização e a exclusão operaria efeitos a partir de janeiro de 2006. Ressalta-se que a Procuradoria não contesta a interpretação afirmada no acórdão recorrido acerca dos efeitos da exclusão decorrente da constatação de prática reiterada de infração postergados para fevereiro. Então, se ela contestasse isso, também teríamos que discutir o efeito já de janeiro, mas ela não discute isso, ela só questiona porque o embaraço já geraria efeitos a partir de janeiro. O acórdão recorrido está pautado no entendimento assim expresso. O início dos efeitos se deu a partir de janeiro, ao fundamento de embaraço e prática, com relação ao primeiro fundamento, tem que a falta de apresentação de livros, quanto à falta de esclarecimentos, não se molda a caracterizar embaraço, visto que a própria legislação prevê para esses casos arbitramento e presunção legal. Se da omissão decorrem consequências específicas, não se pode utilizar da mesma conduta para configurar embaraço. Já quanto ao segundo fundamento, somente se caracteriza a prática reiterada no período subsequente ao que foi iniciada a infração, então seria a partir de fevereiro. A exclusão do contribuinte a partir de janeiro de 2006 está fundamentada na representação na qual a autoridade fiscal consigna, além da prática reiterada, que a empresa praticou embaraço ao se recusar, ainda que indiretamente, a apresentar os documentos em seu poder conforme descrito no termo de constatação. Então, transcrevo o termo aí.
tem mais uma informação fiscal em que ela diz que, considerando que novamente a empresa furtou a apresentar os documentos referidos ao grosso termo de reintimação, também é infrutífero. E aí vamos para a lei. Ela dispõe que a exclusão da atividade de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em qualquer uma das seguintes hipóteses, inciso 2, embaraço à fiscalização, artigo 15, inciso 5º, a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos. Essa conselheira já se manifestou acerca do tema, rejeitando contestação de sujeito passivo que é autuado, segundo as regras da sistemática simplificada estabelecida no 9317, pretendia o cancelamento da exigência porque não declarada sua exclusão por embaraço à fiscalização mediante não fornecimento de informações sobre movimentação financeira. Então, eu já julguei o inverso, quando ele não foi excluído, né? Transcrevo o voto. Vamos lá. Coloco os parâmetros aqui para interpretar o que poderia ser embaraço, invocando o artigo 33 da 9430, e vou dizer, devem ser interpretados, a exclusão pode ser promovida com efeitos imediatos quando o sujeito passivo praticado se enquadrados na hipótese descrita, ou a qual em outras condições ensejaria uma ou mais das consequências expressas do parágrafo 2º do artigo 33 com amparo no que autorizado pelo artigo 200 do CTM. Tendo em conta a gravidade das consequências, as hipóteses de sua aplicação devem ser interpretadas literalmente, o mesmo se verificando no 14.2 da 9317. Significa dizer que a exclusão do sujeito passivo do Simples Federal com essa motivação deve ser lastreada na efetiva negativa não justificada de exibição de livros ou não fornecimento de informações sobre bens e não apenas na apresentação parcial destes elementos. Então, tinha essa circunstância lá de atendimento parcial. Referido acórdão não foi objeto de recurso especial e o mesmo entendimento foi reiterado em acórdão subsequente, mas para reverter os efeitos da exclusão promovida sob aquele fundamento, e esta última decisão, embora questionada, não foi analisada por esse colegiado, que a unanimidade negou conhecimento ao recurso especial da Procuradoria, porque não caracterizado o dissídio, aí, acórdão 3789 da primeira turma. Nos dois casos citados, relativamente ao período de apuração sob vigência do 9317, sujeitos passivos deixaram de escriturar movimentações bancárias no livro caixa, sendo que no primeiro caso o próprio livro caixa deixou de ser apresentado, apesar de os juízos fiscais terem sido entregues à autoridade. No primeiro caso, não houve exclusão, e no segundo, a exclusão foi fundamentada no 14.2 da 9317, né? No presente caso, a contribuinte apresentou o livro caixa, entradas, saídas, apuração de CM, mas deixou de entregar extratos bancários e documentação comprobatória da origem dos depósitos, conduta que, segundo os parâmetros antes consignados, não estaria contemplada no 14.2, os parâmetros do acórdão recorrido, né? Não estaria contemplada no 14.2 da 9317. Para além disso, como já manifestado também no meu voto, para além disso, como já manifestado por essa conselheira no voto antes transcrito, essa hipótese de exclusão deve ser interpretada em conjunto com o 33 e o 200 do CTN, que reportam consequências imediatas à constatação daqueles atos, e assim confirmam que o artigo 15, inciso 5 da 9317, ao determinar os efeitos desta exclusão, a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos, autoriza a exclusão apenas a partir da verificação do embaraço, que no presente caso se deu ao longo de 2010 e 2011, quando não mais vigente a sistemática de recolhimento do 9317, nesse sentido, a decisão do 13013496, conselheiro Fernando Brasil. O citado acórdão 1802-936 está orientado no voto do conselheiro Nelson Kicha, também na mesma seara de que embaraço traz efeitos imediatos. Conclui-se a partir da ocorrência do embaraço. Conclui-se do exposto que, mesmo se considerada a ocorrência de embaraço a fiscalização, disso não se extrai a eficácia da exclusão do contribuinte do Simples Federal a partir de janeiro de 2006, como pretende a PGFN. Por isso, nego o provimento ao recurso especial nesse ponto. Quanto à qualificação da penalidade, aí transcrevo as minhas premissas de decisão, todas elas, falta adicionar os dois novos, e página
18. No presente caso, a autoridade lançadora informa. O procedimento fiscal teve origem em razão de movimentação incompatível com o porte da sede de sua sede, bem como na resposta pela fiscalizada em investigações relativas a outro sujeito passivo de que possuíra um caminhão para transporte de mercadorias e que prestava serviço de frete sem emissão de nota fiscal. Consigna que a fiscalizada não apresentou livros fiscais, mas que a fiscalizada apresentou livros fiscais, mas deixou de apresentar extratos bancários e prestar esclarecimentos de origem. Demonstra que as receitas são inferiores aos créditos das contas e, assim, as diferenças correspondem a receitas não declaradas. Fundamenta a exclusão do Simples Federal, do Serviço Nacional, fundamenta a exigência sobre o lucro e o faturamento a partir das receitas consideradas omitidas, justifica o arbitramento e demonstra o aproveitamento dos tributos recolhidos na sistemática simplificada. E a multa qualificada vem na sequência nesses termos. Impõe, pelo 44.1, aplicação de multa pelo parágrafo 1º de 150%. O artigo 71 informa que é a sonegação. No presente caso, a empresa fiscalizada procedeu da exata forma prevista no dispositivo. De início, deixou de declarar ao fisco parcela considerável de sua receita bruta ao longo de pelo menos 2 anos, diminuindo assim o montante de tributos a recolher aos cofres federais. Não bastassem as declarações com tributos de valores inferiores, deixou de registrar em seus livros contábeis os valores correspondentes às suas movimentações financeiras e bancárias, retardando o conhecimento dos respectivos fatos geradores. Mais uma vez, a ação se deu por 2 anos no mínimo, além de não declarar os valores devidos e de não escriturar sua movimentação financeira. A empresa deixou de apresentar os documentos comprobatórios de crédito efetuados em suas contas correntes, intimada e reintimada, alegava que os documentos estavam em seu domicílio, e ao comparecer no fisco para arrecadá-los, era informado que estava com o contabilista e que seriam entregues na DRF Natal. Foi fato que nunca aconteceu. O comportamento da empresa ao longo do procedimento fiscal, visando impedir o acesso aos documentos que deveriam comprovar suas movimentações bancárias, deixa evidente o dolo nas condutas antes praticadas, ou seja, negativa de apresentação dos documentos visou dificultar a apuração dos recolhimentos. Não fossem dolosos, os atos praticados ao longo de 2 anos sobre o procedimento fiscal, não se furtaria a empresa a apresentar documentos requeridos. Assim, sobre os valores dos tributos devidos ao longo dos 2 anos do presente procedimento, aplicar-se a multa. A autoridade julgadora manteve, argumentando que a decisão a que se reporta a defesa vale apenas para os partes envolvidos no litígio, a despeito de reter os documentos apresentados revelar justamente como os elementos fundamentais para a apuração, revelaram-se como elementos fundamentais para a apuração, não se vislumbrando, portanto, embaraço. No que respeita ao segundo argumento, se os fatos narrados autorizam qualificação na forma 44, sendo necessário ressaltar por sua redação da leitura. Não é só a constatação do fato presumido a partir da anterior comprovação de indício que possibilita a qualificação, assim fosse todo lançamento destinado a constituir o crédito, deveria ser obrigatoriamente aplicado com multa qualificada, outros por oportuno e inaplicável o 29, que é dos cotitulares. Edelia, só um instantinho, o Tozelli parece que congelou. Doutor Caio, acho que queria dar esse aviso, né, doutor Caio? Acho que agora o senhor pode fazer, às vezes, do doutor Tozelli. Está ouvindo ou não? Não, ouvindo, só que está congelado. Mas, deixa eu ver aqui. Foi? Foi. Pode continuar, Edeli, pode continuar. Perdeu a chance, Caio. O Caio já estava, vamos lá. Eu já estava... Estava animado. Então, a conta bancária está em nome da pessoa jurídica, mas o que importa para a DRJ é que são 2 anos consecutivos de omissão significativa de receita à margem da contabilidade. Salvo melhor juízo, a reclamada declaração inexata tipifica a sonegação, visto que intencionalmente pretendeu, com seu agir, subtrair do fisco o conhecimento da ocorrência dos fatos. No que respeita ao derradeiro argumento, conforme se comprova com que registrado no relatório, a autoridade não fundamentou a qualificação no cometimento de conduta fraudulenta, mas tão só na nossa sonegação. Então, o colegiado excluiu a penalidade com base no 25 e 34
descabe em caso de reiteração de presunção de omissão de receita. Não sei por que eu deixei esses parágrafos 16, 17 e 18 aqui no final, depois eu vou ver. Esclareça-se que nada na acusação fiscal se presta a correlacionar os depósitos bancários de origem não comprovada a recebimentos decorrentes de receitas da atividade e apenas afirma a presunção legal que toma por indício a falta de comprovação de sua origem em face da regular estimação dirigida pela autoridade fiscal, em face de tais circunstâncias. E diante das premissas inicialmente fixadas nesse voto, também preciso dar uma melhoradinha nesse final aqui para ele ficar mais completo, mas é o entendimento de praxe, né? Foi reiterado, foi relevante, né? Toda a omissão de receita que a contribuinte deve ter oferido na prestação de seu serviço de frete com o seu único caminhão, mas o fato é que eu preciso da correlação mínima desses depósitos com receita da atividade e, por isso, também, nesse segundo ponto, nego o provimento ao recurso da Procuradoria e, ao final, conheço e nego o provimento ao recurso na totalidade. Conselheira, só uma dúvida, só para entender, a matéria devolvida foi a exclusão do simples por embaraço à fiscalização? Porque a questão da omissão de receita, a significância, isso tudo é a fundamentação do seu voto, não é isso? Porque São duas matérias. A exclusão em janeiro de 2006, que os efeitos da exclusão não comecem a partir de fevereiro, como ficou no acórdão recorrido, mas sim a partir de janeiro, porque o embaraço já teria feito desde janeiro, e que a qualificação da penalidade seja restabelecida porque a omissão de receita é reiterada e significativa. Então não é só a questão da exclusão. Não, então, são duas matérias. A questão da omissão para enfrentar. São duas matérias. Ok, então vamos colocar em votação. Doutora Lívia, a senhora já está preparada para votar? Eu tenho uma dúvida também. A questão de se caracterizou ou não embaraço também está? Não, porque como eu entendo que, no meu entender, não há necessidade de dizer se caracterizou ou não embaraço, porque ele não tem essa averiguação não teria a finalidade que a Procuradoria pretende, mesmo se caracterizado embaraço, ele não teria efeitos retroativos a janeiro de 2006. Tá, mas no seu voto, eu vi que você fala que mesmo que caracterizasse o embaraço, tá, mas em nenhum momento você afirma ou não afirma que houve embaraço. Não afirmo. Tá, eu estava procurando isso. Na verdade, eu indiretamente falo que não ficaria caracterizado embaraço por conta dos meus precedentes anteriores, que pressupõem uma consequência mais séria, que seria aplicável para contribuintes que têm uma conduta que dificulta a fiscalização em maior expressão, não quando ela deixa de apresentar parte dos documentos. Né? Então, com aquele histórico anterior, dá para deduzir isso da minha argumentação, mas o fecha no sentido de que eu não preciso decidir isso agora, por conta de não ter eficácia retroativa. Eu pensei até em voltar e tirar tudo isso lá de cima. Não. Mas, como eu achei que já ajudava a circunstanciar, né, e sempre acho importante colocar essas premissas para manter o histórico da discussão, então eu achei melhor não tirar. Tá bom, acompanha a relatora. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Essa primeira matéria também não tinha enfrentado, mas que, concordando com a conselheira relatora, na primeira matéria, na segunda, da multa qualificada, tem critérios mais distintos, né, da relatora. Nesse caso em que há reiteração da conduta, valores, né, relevantes e exclusão, né, simples, eu mantenho a qualificação. Então, eu dou provimento parcial ao recurso da PFN para retornar com a multa qualificada. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho a relatora, só na questão da multa acompanho também, mas pelas conclusões, até por conta. Acho que a gente votou dessa forma, acho que ontem, se eu não me engano, né? Porque seria caso a caso.
Então, eu acompanho, mas no caso da multa, pelas conclusões. Então, a senhora acompanha na primeira matéria e na segunda matéria pelas conclusões. Então, a senhora acompanha a relatora, tá, pelas conclusões, ok. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho integralmente. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Eu voto igual a conselheira Amélia, eu acompanho a multa pelas conclusões, no mais estou de acordo. Ok. Doutor Caio, como vota? É exatamente no mesmo sentido da Amélia. Ok. Eu vou acompanhar a conselheira Viviane, vou dar provimento parcial. Ou então ficou conhecido por unanimidade e negar provimento por maioria, vencidas Andréia e Viviane, que entenderam procedente, vencidas Andréia e Viviane, que negaram provimento com relação à segunda matéria, certo? Parcial. Era um provimento parcial. Provimento parcial, tá. Em relação à multa qualificada, né? Fica mais qualificada, é isso. Espera aí, só um minuto. As conclusões ficaram com a doutora Amélia, doutor Toselli e doutor Caio, certo? Então foi... Conclusões só quanto à multa, não sei se é relevante falar. Conclusões apenas quanto à multa qualificada. Perfeito. Então, conhecido por unanimidade, negado provimento por maioria, vencidas Viviane e André, que deram provimento parcial, e pelas conclusões em relação à multa qualificada, Amélia, Toselli e Caio, certo? Certo? Eu só estou em dúvida. Oi, Viviane. Viviane pediu para falar? Não? Edeli, pois não. Pode falar. Ficamos, então, somos eu, Fernando, Lívia, Amélia, Toselli e Caio, pelas conclusões 3 e 3, né? 3 e 3 sem critério de desempate. Não, mas, mas na multa qualificada, Andréia e Viviane acompanham a relatora, não? Não. Divergido. Mas parece-me que a doutora Andréia e a doutora Viviane, se tivesse que escolher por uma das duas, ia para da Edeli, que é mais amplo para qualificar a multa, né? Porque eu acho que, na verdade, as conclusões do Caio, do Toselli e da Amélia, pelo que eu lembro de ontem, diz muito respeito àquelas guias de ICMS e aquele pedacinho ali do voto. É uma divergência pequena, mas... Eu posso colocar que foram conclusões distintas. São as mesmas conclusões dos 4 conselheiros? 3. São 3 conclusões. Porque eu e a Viviane ficou 3 a 3, tá? Eu acho que as conclusões, que os fundamentos do Toselli são bem mais estreitos que os da Amélia e do Caio, né? Até o do Toselli chega próximo do Caio. A Amélia, ainda dependendo do caso, aceita. Então, da outra vez, a gente colocou conclusões distintas. Fica ótimo. Então, conclusões distintas. E aí a gente passa para o 70 de relatoria da conselheira Viviane. Depois eu vou sugerir da Nata, que na verdade os fundamentos são distintos, a conclusão é a mesma, né? Então, mas aí votaram pelas conclusões em relação à multa qualificada por fundamentos distintos. Isso, fundamentos distintos, Ok. 69 já foi, 70 agora. Fazenda Nacional, escola... Não, já foi. Da Viviane, escola de balé. É isso. É o número 70, relatoria conselheira Viviane, Fazenda Nacional, interessado em escola de balé. Então, aqui o recurso da Fazenda, faço do acórdão, então, integrado pelo acórdão de embargos, trago aqui a questão que é aquela
O Simples, né, que é permitida, então, a opção pelo Simples, a pessoa jurídica que preste serviço escola de balé, piano e ginástica, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar 123/2006. Nos embargos, apenas integrou. Prevalecido, então, o fundamento da decisão tomada por maioria. E, então, cientificada, a PGFN interpôs recurso especial com divergência no tocante à retroatividade da lei modificativa das condições para opção do Simples e aplicação à hipótese dos autos do artigo 106 do CTN. Pretende, então, classificar a interpretação e alcance da Lei Complementar 123/2006 à luz do 106 do CTN. Foi dado seguimento a recursos fazendários, a paradigmas 301, 306/18, 105, 14, 110, que trata, então, que o efeito da exclusão, a revogação, então, do dispositivo legal, as pessoas jurídicas, opção pelo Simples, pessoas jurídicas de receita decorrente de vendas de bens, somente poderia ter feita para permitir a opção submeter ao sistema a partir do ano calendário seguinte, não de validar exclusões anteriormente efetuadas, em conformidade com a legislação vigente, na data em que foi baixado o ato declaratório da exclusão. Um outro paradigma no mesmo sentido, Instituto da Retroatividade Benigna, está relacionado à aplicação de penalidade, não se confundindo com modificações produzidas na determinação da base de cálculo da exigência. Então, traz os argumentos aqui, que a mudança legislativa seria vedada para efeito da inclusão no Simples, só para efeito para inclusões futuras. Conflitos da lei do tempo, resolve pela combinação, então, da legislação. A lei complementar 126 não prevê aplicação retroativa. Ao contrário, o artigo 8889 afirma que somente entra em vigor em 2007. O artigo 106 do CTN é exceção à regra geral. Então, traz aqui a situação de que, no caso concreto, a atividade do contribuinte de academia de dança figurava na vigência da Lei 9.317, 96 entre atividades impeditivas de optar pelo regime de tributação simplificado, que foi alterado com o advento da Lei Complementar 123, o acordo recorrido determinou a aplicação retroativa da Lei Complementar 123 aos fatos recorridos na vigência da 9.317, embora a norma não tenha caráter punitivo e não seja incidência do artigo 106 do CTN. Então, aqui é a divergência. Ficou claro, né, o recurso da Fazenda nesse ponto. O contribuinte apresentou contra-razões, sustentando, então, que a lei complementar prescreve as alterações que ficaram revogadas, então, em face disso, existe aplicabilidade retroativa. A própria Receita na IN 115 disciplinou os procedimentos das creches para escolas e estabelecimentos de ensino para opção pelo Simples Federal, autorizada pela Lei 10.034, de 2000. Por esse motivo, a empresa pode ser considerada atividade assemelhada de escola e, portanto, em condições de se manter no regime do Simples. Então, é o relatório. Passando ao voto, conhecimento de comprovada divergência, né, o recurso da Fazenda traz os paradigmas que demonstram a retroatividade da lei modificativa nas condições, por opção pelo Simples, aplicação à hipótese dos autos do artigo 106 do CTN. Então, ratifica o despacho de admissibilidade para conhecer o recurso. Quanto ao mérito aqui, a discussão é essa, né, determinar se a lei complementar 2006 pode retroagir, com base na retroatividade benéfica do 106. Controvérsia, então, nesse processo, que a atividade social da empresa, escola de balé e ginástica e tal, nos termos do contrato social, figurava entre aquelas cujo ingresso Simples estava vedado no ano de 2002, quando vigia a lei. O ato declaratório que promoveu a exclusão, datado de 2003, registro contribuinte aplicou pelo Simples a partir de 97, com o advento da Lei Complementar 123 de 2006, o Estatuto da Microempresa e Pequeno Porte, atividade que se dedica ao contribuinte deixou de ser vedada. Então, aqui traz o artigo 17, parágrafo 1º, vedações relativas aos exercícios de atividades previstas no CAPT não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades seguintes, né? Escolas livres, de línguas estrangeiras, artes, cursos técnicos gerenciais, academias de dança, capoeira e yoga, academias de atividades físicas. Então, desde a origem do contencioso, o contribuinte arguiu que a retroatividade da Lei 123, sustentando a modificação legislativa e a revogação da 9.317, teriam como efeito a legitimidade de sua opção desde o início, sustenta, em suma, que aplica-se a retroatividade, em razão do que não haveria impedimento à sua atividade para efeito do ingresso no regime. Então, por ocasião do recurso voluntário, o contribuinte acrescentou um novo argumento, ou seja, que a sua atividade assemelha-se a de creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental,
cuja participação no Simples teria sido permitida pela IN 115 de 2000, baseada na Lei 10.034 de 2000. O processo que o acordo recorrido deu provimento ao recurso voluntário com base na tese da retroatividade da Lei Complementar 123 de 2006, embora o relatório cite outro argumento, que é a atividade similar de creches para escolas. Aqui, no caso, o fato é que o voto condutor do acordo recorrido silenciou a respeito, baseando-se exclusivamente no primeiro argumento da retroatividade benigna. Então, em decorrência disso, o recurso especial da Fazenda é apenas contra essa tese da retroatividade, e a matéria trazida, então, ao julgamento é aquela definida na súmula CAF 81, que afastou essa possibilidade considerou, né, que é vedada a aplicação retroativa da lei, que admite retroativamente a atividade impeditiva ao ingresso, essa é a hipótese dos autos. Ela derrogou, então, o único fundamento que se baseou o acordo recorrido. Aqui, no caso, o contribuinte enquadra-se, então, no inciso 13 do artigo 9º da norma 317, o ato declaratório de exclusão é datado de 2003, registra a situação excludente a partir de 2002. Aqui é só para referenciar que existe, de acordo aqui com a súmula CAF 56, mas não é o ponto aqui, então, do caso. Tendo o acordo recorrido se baseado unicamente na tese da retroatividade, ele deixou de se manifestar sobre o outro fundamento, outro argumento, né, trazido no recurso voluntário, que é legado à similitude da atividade social com a de creches, para escolas e estabelecimentos de ensino fundamental. Então, esse também levantou em contra-razões, mas está no recurso voluntário. Por esse motivo, o que pese a súmula, então, afasta a tese definida pelo acordo recorrido, mas impõe, ficaria, então, não apreciado o primeiro argumento pela turma COL. E aí eu cito a referência ao precedente dessa turma, que foi nesse sentido, né? Mesmo caso aqui, 4.171, maio de 2019, tem afastada a aplicação retroativa da lei, superado esse argumento, que permitiria a opção pelo simples, a decisão recolhida tratada apenas deste, e faz necessário o retorno dos autos à turma COL para análise demais matérias alegadas no recurso voluntário, exatamente o caso. Então, nesse sentido, é o voto por conhecer da provimento parcial, né, com o retorno dos autos. Na verdade, que é o provimento total, não, é parcial mesmo, é parcial com o retorno dos autos ao colegiado da COL para pronunciamento acerca do segundo argumento do recurso voluntário. Provimento parcial. Você terminou você está cinza, tá? Mas agora você voltou ao normal, tá? Você estava congelado. Mas deu para ouvir? Concluiu, você está dando provimento parcial, você está, aquele finalzinho do seu voto, você está mudando para provimento parcial. É parcial, né, porque ele traz a única matéria, mas não se encerra o litígio, né, ele volta para a turma COL se manifestar, então por isso que não pode ser total, é isso mesmo, parcial. Doutora Lívia, pode falar. É isso que eu ia observar, o pedido da Fazenda é reformar a decisão recorrida e restaurar o inteiro teor da decisão da primeira instância, então a gente vai dar parcialmente. Parcial. Ok, conselheira Deli, como vota? A relatora. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho. Conselheira Amélia, como vota? Com a relatora. Oi? Com a relatora. Ah, tá. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, conhecido por unanimidade, dar provimento parcial por unanimidade com retorno à instância COL, certo? Então, vamos para o 71 de relatoria do conselheiro Caio, recorrente Moser, comércio de divisórias e forros limitada, interessado Fazenda Nacional. Obrigado, presidente. A minuta está depositada, só peço um segundo. Está carregando aqui comigo. Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 1001, final 747, em sessão de 9 de agosto de 18, proferido pela primeira extraordinária da primeira sessão, que negou o provimento ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, e a seguir eu colaciono a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão do contribuinte do simples, em face de atividade desempenhada, qual seja a instalação de divisórias de ambientes,
as quais fabrica. Presidente, posso pedir só um segundo? Claro. Pode continuar. Agradeço, presidente. Ok. Bom, então, em resumo, a contenda tem como objeto exclusão do contribuinte do Simples em face da atividade desempenhada, qual seja a instalação de divisórias de ambientes as quais fabrica em razão da suposta vedação contida no inciso 5º, artigo 9, parágrafo 4º da 9317, nos termos do ato declaratório DRF Blumenau 02309. A seguir, eu trago um trecho do relatório. Como visto, a DRJ nega provimento à manifestação de conformidade, entendendo que estava provada a efetiva realização da instalação de divisórias, concluindo que realmente tal atividade é vedada. Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário a este egrégio CARF, em resumo, defendendo que tal atividade não se assemelharia à engenharia ou construção, de forma que as divisórias que instala não se agregam à construção, não sendo benfeitorias, então estaria fora da hipótese de exclusão. Quando do julgamento do recurso voluntário, entendeu a turma extraordinária que manifestamente traz divisórias, diferentemente do alegado, se incorporariam ao imóvel, estando enquadrado na vedação legal, invocando inclusive suposta jurisprudência deste Conselho do ano de 2011. A sua turma contribuinte apresenta recurso especial sobre apelo, sobre apreço, demonstrando suposta existência de divergência, trazendo acordos paradigmas que tratam precisamente dessa possibilidade de permanência no Simples. Processado o recurso, ele teve seu segmento totalmente acatado, e na sequência a Procuradoria intimada apresentou contra-razões, só questionando a questão do mérito e não o conhecimento. Passando à admissibilidade, inicialmente reitera-se a tempestividade do recurso especial, e a hipótese de processamento está dentro do artigo 67 do RICARF vigente, conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento. Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos paradigmas, inclusive um desta Câmara, desta mesma primeira turma da Câmara Superior, fica bastante evidente o dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de opção e permanência no Simples das empresas que desenvolvem a instalação de divisórias, pisos laminados, persianas e esquadrias. Então, igualmente arrimado na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50 da 9784, eu entendo por conhecer do apelo. Vou prosseguir no mérito. Uma vez conhecido o recurso especial, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja a possibilidade da pessoa jurídica que tenha por atividade instalação de divisórias, pisos laminados e persianas permanecer no Simples, sendo inaplicável às vedações invocadas no ato de exclusão. A recorrida em contra-razões, a Fazenda Nacional, em suma, alega que, abre aspas, é de conhecimento geral que a colocação de placas molduras divisórias é obra de acabamento relacionado à construção civil, enquadrando-se, portanto, na vedação do parágrafo 4º do artigo 9º da 93817. E para maior esclarecimento do tema, confira-se agora os dispositivos invocados pela autoridade fiscal e defendidos pela Fazenda Nacional para justificar a exclusão do Simples. Então, eu trago aqui a colação o parágrafo 4º do artigo 9º, que fala: compreende-se na atividade de construção de imóvel, que trata o inciso 5º deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiro, com a construção, demolição, reforma, ampliação, edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo. No entender deste conselheiro, a matéria controvérsia é bastante simples. É muito claro que divisórias produzidas e instaladas, no caso, pela recorrente, que são fabricadas fora e de forma desvinculada do imóvel ou do seu subsolo, podendo ser aplicadas e removidas com facilidade, sem agregar elementos duradouros ou perenes ao prédio, e tampouco alterar o projeto ou a estrutura da construção, bem como eventualmente até danificá-la na sua remoção, são simples artigos móveis, individualizáveis, que, quando instalados, apenas guarnecem a edificação, promovendo a organização do seu espaço, facilitando a habitação e uso. Data máxima vênia, a tentativa de incluir o ato de sua instalação na prescrição legal, abre aspas, execução de obra de construção civil temporária
ou mesmo demolição, ampliação ou outras benfeitorias, extrapola largamente os próprios conceitos de construção e benfeitorias. Como se observa, o acórdão recorrido, proferido em 9 de agosto de 2018, boa parcela do seu fundamento é jurisprudencial, arrimando-se no acórdão 9101-000-920 de relatoria do conselheiro Antônio Carlos Guidoni, proferido por essa colenda turma, mas em 29 de março de 2011, quando realmente se entendeu-se à época que a atividade de comércio e instalação de forros, pisos e vinícolas encontra-se vedado para inclusão no Simples. Porém, a jurisprudência dessa mesma colenda primeira turma da Câmara Superior sobre esse exato tema cambiou-se, adotando-se, então, posição em sentido oposto. Então, basicamente, como eu digo, foi a jurisprudência da primeira turma da Câmara Superior 7 anos antes da prolatação do recorrido. Então, eu trago aqui um acórdão proferido quase um ano antes do recorrido, de relatoria da conselheira Cristiane Silva Costa, de 3 de maio de 2017, 9101-002-727, cujo entendimento é diametralmente oposto. Fala que a pessoa jurídica que tenha por atividade a instalação de divisórias, pisos, laminados, persianas, pode permanecer no Simples, sendo inaplicável as restrições do artigo 9º, incisos 5º e 13. A seguir, inclusive incorporando-se em adição às razões de decidir do presente voto, confira-se um trecho aqui do voto da relatora Cristiane, que ela faz um trabalho muito interessante sobre a árvore, né, a estrutura da árvore de KNAI dessa atividade, demonstrando como a própria IBGE, né, quando eu estou resumindo aqui o voto da Cristiane, mas é muito interessante esse trabalho, de que IBGE ele desde muito embaixo, na ramificação, a atividade de instalação, né, dessas divisórias, já estaria numa classe muito diferente, uma divisão muito diferente dos quinais de construção civil. Por fim, eu trago ainda um acórdão das turmas ordinárias, proferido aqui pela primeira turma da 4ª Câmara, conselheiro Alexandre Antônio Alckmin, mostrando que desde 2012, né, as turmas ordinárias já vieram construindo essa jurisprudência que acabou revertendo a posição aqui da Câmara Superior. Diante do exposto, eu voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, cancelando a decisão de exclusão do Simples, consubstanciada no ato declaratório Blumenau Folhas. É esse como voto, presidente. Ok, conselheiro Edeli. Engraçado isso, porque quando o Caio falou, né, de instalações, se eu estivesse lá no meu primeiro ano de contabilidade, de ciências contábeis, lá para classificar isso aqui dentro do ativo, com certeza eu colocaria isso aqui em instalações, nunca em imóveis, né? Então, eu discordo. Pode falar, Caio. Não, é a título de curiosidade, mas porque eu falo legitimamente, se eu tivesse que fazer a classificação fiscal desses bens, por conta da durabilidade dele e como eu posso aliená-los, trocá-los e principalmente eles perecem, eu acho que aqui a grande questão é o perecimento desses bens, por isso que eu não classificaria no ativo imobilizado na imóvel. Sim, é exatamente isso que eu estou falando. Falando a mesma coisa. Falou a mesma coisa. Certeza que ele estava discutindo de mim. Não, ela está concordando, né, que isso aqui de forma alguma é construção de imóveis. Não, isso aqui de forma alguma é construção de imóveis, né. É só para atualizar a jurisprudência, né, se a Lívia não achou ainda, 9101-004-356, né, que tratamos da mesma matéria, no acordo citado pelo Caio 2727, ainda teve divergência da Adriane e do André, mas já no 4356 foi unânime, né, e a Lívia já traz um histórico também de outras instalações aí que também não são compreendidas nesse conceito de que se agrega ao solo e subsolo. Então, como relator. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Eu só acompanho pelas conclusões, porque eu não colocaria o argumento do KNAI. Eu acho que é irrelevante a questão da classificação do KNAI. Curiosamente, ajuda, mas eu acho que se fosse o oposto, não atrapalharia o argumento anterior, que é
é uma instalação, não é um imóvel, né? Então, só pelas conclusões. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Só um minutinho, por favor. Então, eu aproveito... Por favor. Eu aproveito, presidente, para pedir desculpa de novo para a Edeli. Eu estou muito cansado, viu, turma? Então, eu acho que nessas horas... E, Lívia, é obter dictum, viu? Mas eu entendo sua... Era mera... Pode falar, Edeli. Deixa só a Edeli responder, depois a Lívia fala. Eu só ia complementar que o meu primeiro ano de Ciências Contábeis, né, foi em 1989. É uma legislação um pouco diferente. Lívia, quer falar alguma coisa? Não, só que eu entendo que é obter dictum, mas não está assim, no voto não está ademais, sabe? O link de obter dictum não está tão claro, então eu prefiro... Ok. Conselheiro Caio, pode falar, antes da doutora Viviane. Rapidinho, o que eu pus foi aqui, ó. Aí eu faço a minha conclusão realmente você tem, a seguir, inclusive, incorporando-se em adição. A seguir, inclusive, incorporando-se em adição às razões de decidir, entendeu? Mas tudo bem. Ok. Conselheira Viviane já pode votar? Sim, presidente. Ok. Sim, eu segui a jurisprudência recente da turma, acompanho o relator. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando, como vota? Com o relator. Conselheiro Tozelli, como vota? Aqui, na verdade, eu acompanho o relator, mas, assim, esse fundamento de que não seria imobilizado ou não, especificamente para instalação de piso, eu tenho minhas dúvidas. Inclusive, na minha DIRPF, eu fiz uma obra em casa, coloquei o piso e paguei pela instalação do piso, está incorporado ao custo do meu bem. E não me venha falar que isso não gera custo no futuro, doutora Edeli, doutor Caio. Aqui, na verdade, isso não é serviço de engenharia. Serviço de engenharia pressupõe um conhecimento técnico de engenheiro. Então, é mais restrito do que obra, propriamente dito, que pode ser feita também por pessoas que não são engenheiros. Então, registrada a ressalva, parabenizo o voto e acompanho o relator. Ok, vou passar a palavra rapidamente para a conselheira Edeli, depois a conselheira Lívia. Graças a Deus eu não julgo imposto de renda pessoa física. Pois não, doutora Lívia e doutor Caio. Tem previsão legal expressa. Não é porque é imóvel, é porque você pode incluir ao custo do imóvel. Existe uma previsão legal expressa. E até existe expressa exatamente porque não seria se não tivesse. Só fica tranquilo. Ok, conselheiro Caio, pois não. 2 segundos. Se a gente estivesse julgando piso, talvez eu acho que a gente precisaria de uma reflexão diferente, porque é difícil defender que piso não... Mas tudo bem. Isso aí. Eu acompanho o relator também, então foi conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade, certo? Vamos para o 72 e último processo da pauta. Lívia, conclusões. Lívia, conclusões, exatamente. Então, conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade, Lívia, conclusões. 72, doutor Caio, depois pauta vencida. Perfeito, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do Acórdão 1802, final 903, proferido pela segunda turma especial da primeira sessão, 28 de junho de 2011, que deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte, reconhecendo a procedência do crédito pleiteado e homologando a compensação pretendida. Em resumo, a contenda tem como objeto o DECOMP, referente à compensação das estimativas CSLL de julho de 2005, com crédito oriundo do recolhimento indevido de outras estimativas de CSLL desse mesmo ano calendário. A seguir, para maior aprofundamento, trago um trecho do relatório do recorrido, que eu resumo que a DRJ negou o provimento à manifestação de conformidade, por entender que estimativas recolhidas a maior só poderiam formar saldo negativo ou serem compensadas com aquilo devido ao final do ano calendário. Conformada, a recorrida traz apelo a esse egrégio CARF, em suma, reiterando suas alegações
e demonstrações que acabou julgada procedente, não só afastando esse óbice dos moldes da súmula 84, mas já reconhecendo a procedência do crédito, homologando a pretensão compensatória. Intimada a Procuradoria a não opor embargo de declaração, interpondo diretamente recurso especial, demonstrando a existência de divergência, já na época de seu manejo exigida, né, alegando que as estimativas não seriam aptas a formar crédito pelo seu indébito antes do encerramento do ano. Processado, o especial da Fazenda foi admitido através do despacho de admissibilidade, concluindo que verifica-se a divergência, né, em suma, cientificada a contribuinte oferta contra razões, afirmando que, não havendo paradigma expresso e sendo unânime a R-decisão, não deveria ser conhecida pelo fazendário e, ao final, requer a manutenção do acórdão recorrido. Presidente, for admissibilidade. Reitera-se a tempestividade do especial da Procuradoria, conforme anteriormente atestado no despacho de admissibilidade, considerada a data da sua interposição, ela se processa pelo artigo 67 da Portaria 256 de 2009. Como antes relatado, a contribuinte em suas contrarrazões, no que tange ao conhecimento, apenas afirma que, abre aspas, a disposição da norma empregada na decisão, e cita o artigo 67 do CARF vigente na época da Portaria 256, é clara que a ausência de precedente expresso que afaste a interpretação pelo julgado, de forma unânime proveu o recurso, deve ser aplicada para efeitos de não conhecimento. Pois bem, ainda que a recorrida possa sugerir que não teria sido trazido um precedente expresso, estampando divergência, tal afirmação é absolutamente genérica e desprovida de qualquer dialeticidade, além de pouco clara, não podendo se opor ao minucioso cotejo analítico procedido pela nobre autoridade emissora do despacho de admissibilidade, que fundamentadamente apontou com objetividade e ilustração os motivos pelos quais constatou a existência de dissídio jurisprudencial hábil para o manejo do especial fazendário. Em relação ao fato da decisão ter sido unânime, tal ocorrência, ainda que verdadeira, não possui relevância para o conhecimento dos apelos especiais tirados na vigência da Portaria 256/2009, que exigia a demonstração do dissídio jurisprudencial. Assim, considerando a tal improcedência argumentativa, fazendo uma simples análise do acórdão paradigma 107 final 989, referente a essa matéria da impossibilidade de formação de crédito pelo indébito de estimativa, fica notória e clara a presença não só da similitude fática, como do dissídio jurisprudencial. Porém, é necessário registrar que tal matéria atualmente seria resolvida pela objetiva aplicação da súmula CARF número 84, de modo que a pretensão recursal da Fazenda Nacional colide frontalmente com o seu teor. Assim, poderia até se aventar a atração do disposto no parágrafo 3º do artigo 67 vigente ao caso. Contudo, ainda que o entendimento simulado abarque a pretensão da contribuinte expressa em suas defesas, podendo-se resolver a presente demanda no mérito pela sua aplicação, é certo que o acórdão recorrido, aí está a questão, não adotou o mesmo entendimento expresso na súmula CARF 84, sendo diverso o entendimento e muito mais restrito do que aquele presente nos paradigmas que lhe arrimam. Então, só explicando, porque o parágrafo 3º do 67, ela fala que não cabe, né, o apelo especial contra acórdão que trouxe o mesmo fundamento de súmula, correto? A grande questão é que, se nós formos analisar o recorrido, ainda que em efeitos práticos ele chegue no mesmo resultado de que se eu aplicasse aqui a súmula 84, ele expressamente tem um entendimento muito mais restrito, muito diverso pela súmula 84, e se a situação fática fosse um pouco diversa, a súmula 84 até reformaria o entendimento trazido pelo relator. Eu vou ilustrar para vocês. Assim falou o relator no seu voto, eu vou ler a parte final. Vale lembrar que os balancetes mensais, suspensão e redução dos tributos são sempre acumulativos, levando em conta todos os fatos e recolhimentos ocorridos a partir de 1º de janeiro até o último dia do mês a mês que se referem. Assim que ele justifica que existe crédito por quê? Pela própria sistemática dos sucessivos balancetes de suspensão e redução ao longo do mesmo ano, um eventual excesso de estimativa acaba sendo absorvida nos meses posteriores,
para ao final ser levado como dedução do ajuste anual, independentemente do mês a que se refira. Desse modo, palavras dele, seja via decomp, que o objetivo é deslocar a estimativa de um mês para outro, é isso que ele está falando, ele não está reconhecendo em débito. Ele fala que poderia o contribuinte utilizar a decomp como veículo de deslocamento da estimativa recolhida ou fazê-lo via balancete cumulativo de suspensão, o eventual excesso de um mês, normalmente considerado nos meses seguintes, contribuindo da mesma forma para o montante a ser decidido. Então, voltando às minhas palavras, certamente não há identidade entre o teor prescritivo da súmula CARF 84 e os fundamentos do acórdão recorrido 1802, final 903. Logo, não se opera aqui o óbice regimental do parágrafo 3º do artigo 67 vigente contra a pretensão recursal da Fazenda Nacional. Por tais motivos, merece conhecimento especial da Procuradoria. Presidente, acho que alguém quer comentar. Acho que pode ir para o mérito, depois a gente volta, tá bom? Ok. O mérito está pequenininho. Tá, o mérito. Uma vez conhecido o especial oposto pela Fazenda, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, os recolhimentos por estimativa não são por si só passíveis de restituição. Como já adiantado, em sede de conhecimento, ainda que regularmente interposto cabível pelo fazendário, a esta instância especial, o advento da súmula CARF 84, fulmina a pretensão da reforma do recorrido, trazendo entendimento até mais permissivo em relação à formação do crédito passível de utilização no PERDECOMP, oriundo de estimativa recolhida indevidamente. Com perdão da repetição, confira-se mais uma vez a súmula CARF 84. Dessa forma, deve ser julgado improcedente o recurso especial apresentado pelo procurador. Frise-se que não existe pedido alternativo ou subsidiário em tal reclamação. Então, diante do exposto, eu voto por conhecer o especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para negar-lhe provimento. Ok, doutor Caio. Doutor Tozelli, pois não. O presidente, acho que a gente tem que fazer uma primeira rodada de conhecimento aí, porque eu estou inclinado a não conhecer do recurso. Ok, não, vamos fazer, só deixei ele ler até o final, porque faltava tão pouquinho, que aí a gente já olha tudo e já vota tudo, tá? Conselheira Edeli. Ok. Vamos lá. Não gostaria de forma nenhuma de reformar esse acórdão recorrido. Ferraz está absolutamente correto. Na hora que eu vejo em débito de estimativa do mesmo ano compensado com estimativa subsequente, a gente já pensa quem foi que apresentou essa decomp, né? Aí você vai ver a defesa, na hora de fazer a defesa, contrata advogado, esquecem do contador, o contador talvez tenha querido sumir porque ele apresentou essa decomp sem necessidade. E aí eu acho que o Ferraz deu a solução prática mesmo, ele não aplicou o entendimento da súmula 84, ele quis dizer, por outras palavras, que a decomp era desnecessária, né? E veja, essa decomp foi apresentada em 31 de agosto, né? Não, o débito é de julho, né? Foi apresentado no vencimento da estimativa, então pelo menos não foi em atraso. Pode até ser que o contribuinte pretendesse alguns juros, pode até ser, mas duvido que assim seja. O fato é que o paradigma, ele está tratando de um lançamento, né? Ele traz essa questão de base. O que me incomodou no paradigma é essa referência da ementa, os valores recolhidos devem ser levados à apuração, sendo possível a contribuinte verificando o pagamento superior ao devido, pulminar, o recolhimento não só... Onde que está do ano calendário subsequente?
Quero dizer, a discussão aqui no paradigma é da utilização de indébitos de estimativa de 95 e 96 para liquidar débitos de 97. Então, nesse cenário, o colegiado vai dizer, olha, você tem que compor o saldo negativo para virar em débito. E a solução diferenciada que o recorrido deu foi porque indébito e débito da Decomp são de estimativas da mesma contribuição, os dois são de CSL, né? E no mesmo ano calendário. Então, eu tenho para mim que é possível não conhecer por dessemelhança. Pois não, doutor Caio, pode falar. Eu entendo, reconheço, eu refleti muito sobre essa questão, mas eu acho que a matéria ela é mais ampla e pertinente da forma como a Fazenda invoca. Na minha reflexão, eu concordo que existe essa dissimilitude, ok? Esse afastamento, só que para a tese que o procurador quer invocar, eu acho, na minha opinião, está bastando. Porque ele está questionando o fenômeno jurídico do nascimento do indébito, da estimativa paga a maior ou de forma equivocada. Então, eu acho que para isso, o reconhecimento, quer dizer, a ausência de reconhecimento do paradigma, ele já gera essa controvérsia bastante contra o entendimento do Ferraz. Porque eu concordo que a gente só não poderia confundir o arcabouço fático com a solução e com a tese jurídica. Eu acho que são três coisas. Eu acho que na tese do paradigma, ele reformaria o Ferraz. É esse meu ponto. Independentemente do Ferraz não ter invocado a solução da súmula 84, ou não ter entrado nesse mérito, eu entendo que, no paradigma, ele diria que ele teria que aguardar até o final do ano. Pode falar, Edeli. Edeli e Fernando. Edeli fala, depois Fernando. Eu acho que como o paradigma não analisou utilização de indébito dentro do mesmo ano calendário, a gente não tem como saber se o colegiado que proferiu o paradigma daria a mesma solução para o caso concreto. Porque essa circunstância específica que motiva. O Ferraz, inclusive, diz que concorda com o artigo 10 da IN. Só que, quando se trata de indébito e débito dentro do mesmo ano calendário, a via da compensação tem o mesmo efeito do levantamento de um balancete de suspensão, e por isso ele coloca objeção. Então, isso não passou nem perto da cogitação aqui, até porque eram anos calendários diferentes. Então, eu continuo inclinado ao não conhecimento. Doutor Fernando, pode falar. Mais ou menos no mesmo sentido que a Edeli comentou agora, né? Como é do mesmo ano calendário, isso altera substancialmente, né? Até porque não é questão de esperar formar o saldo negativo para utilizar depois. Na verdade, eles vão estar dentro do mesmo bolo que vai, ao fim e ao cabo, deduzir o imposto apurado no ajuste, né? Mas deixa eu ver se eu estou entendendo. Na verdade, são duas estimativas, uma crédito, outra débito. Quer compensar com crédito de 100 um débito de 80 do mesmo ano. Essa é a questão, né? E, no caso, isso equivaleria como falou Edeli, a um balancete. Muito bem. Mas o contribuinte, ele tem a opção de entrar com PER-DECOMP. Nada obsta que ele faça isso. Ele pode estar fazendo ele pode estar numa situação totalmente fora do contexto, mas não obsta que ele faça isso. E também não há necessidade da gente esperar apurar o saldo negativo, porque a IN 900 já dá a margem para a gente aceitar a estimativa como indébito. Então, quer dizer, ele teria esse crédito, ele poderia compensar o débito, então a gente não chegou ainda, essa é uma questão de mérito, né? Agora, a questão do conhecimento é que realmente suscita dúvidas. Para mim, o mérito está resolvido. Fala, Caio, na minha opinião.
Depois de ouvir a conselheira Edeli e o Fernando, eu acho que eu me convenço. Eu acho que eu realmente, se vocês me derem a prerrogativa, eu acho que eu vou resolver, eu vou voltar atrás, até porque a resolução do mérito foi por aplicação de súmula, né? Eu voltei muito, né, os meus esforços, não sei se vocês viram, para a questão da análise regimental do parágrafo 3º do 64. Mas realmente, eu acho, com toda humildade, realmente eu acho que eles têm razão. Não, a similitude, ele se assemelha muito, mas as circunstâncias, né, do reconhecimento do crédito são muito diferentes. Teria que conseguir um paradigma, a Fazenda teria que ter trazido um paradigma falando, ainda no mesmo ano, considerando a dinâmica dos balancetes, você não poderia fazer. Então, eu vou pedir vênia, eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu vou pedir vênia, eu vou alterar o meu voto. Perfeito. Então, presidente, com Perfeito. Eu vou não conhecer. Não esquece a parte do mérito lá, que tem 2 linhas, fica no... Eu não mas eu ia votar com o senhor no mérito. O mérito também, eu acho que até por amor ao mandato, presidente, né, que é súmula. Súmula. Mas aqui eu acho que, então, eu vou manter toda aquela questão, não existe óbice regimental, mas depois eu vou adicionar que a similitude fática, ele esbarra aí nessa circunstância especial, né, de ser ano com ano. Complexo. Doutora Edeli, então, reitera seu voto pelo não conhecimento, doutor Caio reformando aqui o entendimento dele. Como é que a senhora vota, então? Só aproveitando que a gente está terminando a sessão, mas é que a gente teve uma vivência, uma fala sua de que nada impediria ele de usar Decomp para essas circunstâncias. Entendo que sim, que ele haveria sim, em alguns casos, impedimento. Ele não poderia se valer, por exemplo, da Decomp desnecessariamente só para angariar juros sobre essa estimativa, sobre a primeira estimativa. Não, mas eu não entendi, mas você não tem Entendeu? nada. Você não tem nada. Não, a gente não está discutindo isso aqui. Quanto ao uso desnecessário, já vi tanto o pessoal apresentar Decomp para deduzir estimativas no balancete de suspensão, né, faz o balancete e apresenta Decomp para fazer aquela dedução, como também tivemos vários autos de infração de DCTF, em que o contribuinte declarava a estimativa cheia e vinculava os pagamentos de todas as estimativas anteriores, dava autos de infração milionários, né, por um mero erro de declaração. Então, essa falta de conhecimento de diferenciação dos conceitos de compensação e dedução acabam levando a decompras desnecessárias, né, e em alguns casos abusivas por pretenderem o uso de juros indevidamente. Né? Não, mas quero só pontuar que eu só estava falando de caso concreto, né? Não, só estou aproveitando a oportunidade para colocar os conceitos. Acompanhe o relator. Ok. Bom, então, vamos lá. Doutora Edeli acompanha o relator. Doutora Lívia, como vota? Acompanha o relator. Doutora Viviane, como vota? Apoio o relator. Doutora Amélia, como vota? Acompanha o relator. Doutor Fernando, como vota? Com o relator. Doutor Toselli, como vota? Com o relator, presidente. E eu também, então, não conhecido por unanimidade. NCU, ok? Então, gente, terminamos, vencemos a pauta, são 15h30, né? Feliz da vida, que não precisamos correr, não tivemos necessidade de ter problemas de pressão, de horário, conseguimos vencer a pauta com tranquilidade. Agradeço a todos as homenagens, o dia de hoje. Queria muito que todos tenham aí, desejo um excelente mês a todos, um excelente mês de trabalho. Mês que vem a gente vai ter um mês de trabalho mais pesado, né? Teremos talvez um acréscimo aí no número de sessões em função dos processos que estão vindo, pela mudança da portaria CARF, que aumentou o valor de alçada para as sessões virtuais. Então, eu espero contar com a compreensão dos senhores e agradeço muito por essa sessão e agradeço todas as homenagens do dia de hoje. Tenham um excelente mês e muito obrigada por tudo. Até a próxima.